Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Me chamo João Ricardo e hoje nós retomamos a série mais queridinha no canal, aqueles vídeos que deram mais visualizações em todo esse período que o canal ficou parado, que é a nossa série sobre criminologia. E não teria jeito melhor de nós retornarmos às gravações se não falarmos de um autor extremamente importante para a criminologia em especial no Brasil, mas extremamente polêmico. A gente está falando do maranhense Nina Rodrigues. Nina Rodrigues é um brasileiro nascido na cidade de Vargem Grande, no Maranhão, em 1862. E esse nome ele vai ser extremamente importante no Brasil para a criminologia, até mesmo nos dias atuais, por conta dos seus discursos, das suas obras, baseadas em especial no Cesare Lombroso. E por isso, se você ainda não assistiu aos vídeos do Lombroso ou então da criminologia positivista, eu convido você a acompanhar os demais vídeos do canal sobre a nossa série de criminologia. Mas antes de tudo, antes de falar propriamente sobre as teses criminológicas do Nina Rodrigues, eu quero frisar o seguinte, talvez venha até gente no comentário falar depois. O Nina Rodrigues ele não se resume às ideias criminológicas, muito pelo contrário. Ele é um autor extremamente relevante, um dos fundadores da medicina legal no Brasil. Então veja o quão importante o Nina Rodrigues foi para o Brasil. E também ele foi um dos pioneiros do estudo da etnologia afro-brasileira, ou seja, uma pessoa que culturalmente contribuiu muito para os nossos estudos e para o desenvolvimento de diferentes áreas aqui no Brasil. O que não afasta a problemática que detinha as suas diferenciações acerca das raças no Brasil. Isso porque, em 1894, o Nina Rodrigues ele veio a publicar a sua obra de maior destaque, que é a mais conhecida até hoje, se chama As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Por que eu digo que é tão complicado falar sobre o Nina Rodrigues? Por que ele seria o Lombroso brasileiro? Seria clickbait do vídeo ou algo nesse sentido? Não. O Nina Rodrigues, ele viveu em um momento, em um período histórico, de um tensionamento racial no Brasil muito grande. Afinal, em 1888, nós tivemos a abolição da escravatura. E Nina Rodrigues, com 26 anos, ele tinha uma análise, uma perspectiva acerca das raças humanas no Brasil e os reflexos na responsabilidade penal, criminal, bastante incisiva. E esse discurso dele, ele acabou servindo como propulsor de uma série de ações de perseguições a essas pessoas que integralizavam, na perspectiva de Nina Rodrigues, aqueles grupos que seriam mais propensos a cometer crimes. E quando a gente fala sobre propensão à criminalidade, não tem como a gente não lembrar de Cesare Lombroso e da sua principal teoria do criminoso nato. Relembrando vocês, o Cesare Lombroso, ele dizia que algumas pessoas elas possuíam um desenvolvimento inferior. Algumas pessoas se desenvolviam mais, outras menos. Isso acabava gerando uma probabilidade de cometer crimes muito grande. Como que o Lombroso chegou a essa perspectiva? Relembrando lá o nosso vídeo lá atrás. Ele analisou pessoas que estavam ali, que integralizavam o sistema criminal e também pessoas que se encontravam internadas em hospitais psiquiátricos e tentava encontrar algumas semelhanças, seja pela sua estrutura corporal, por tatuagens, por práticas, por ações, por problemas psicológicos, enfim, o Lombroso se baseava nesses elementos e dizia que pessoas tinham uma maior propensão de cometer crimes. Quais eram essas pessoas? As pessoas que estavam presas ou que estavam internadas. A partir dessas ideias, bastante questionáveis, inclusive do Lombroso, a gente pode trazer uma proximidade muito grande com as teses do Nina Rodrigues. Porque o que o Nina Rodrigues defendia?
qual era o entendimento dele? Ele entendia que pessoas negras, indígenas, eram menos desenvolvidos do que as pessoas brancas. E isso acabava gerando necessariamente uma estrutura social bastante dividida, cuja responsabilização penal, cuja aplicação da lei penal não poderia ser de forma igualitária a todas as pessoas. Ou seja, ele defendia o seguinte: nós deveríamos ter códigos penais diferentes a serem aplicados para as diferentes raças brasileiras. Então vocês imaginem o seguinte: para as pessoas negras nós teríamos um código penal, para as pessoas indígenas outro código penal, para os mestiços outro código penal e para as pessoas brancas outro código penal. Ou tantos quantas forem as raças que ali nós poderíamos ter no Brasil. O Brasil era um país extremamente miscigenado, certo? Nós tínhamos ali a escravidão acabando em 1888 e com isso a gente teve uma miscigenação ainda maior. E é engraçado a gente pensar e falar sobre isso, mas o Nina Rodrigues ele não era contra a mestiçagem, ele não era contra as relações entre pessoas negras e pessoas brancas. Por quê? Porque ele entendia que as pessoas brancas preponderavam, tinham uma maior preponderância em face das negras. Em que perspectiva? Na parte genética mesmo. E como seria esse reflexo? A mestiçagem, com o passar do tempo, os caracteres genéticos das pessoas brancas teriam uma propensão maior, teriam um destaque, geneticamente falando, em face dos caracteres negros. Ou seja, com o passar do tempo, a mestiçagem geraria o quê? A extinção das pessoas negras no Brasil, ou então uma redução muito grande. Então, por exemplo, se nós tivéssemos um casal composto por um homem negro e por uma mulher branca, o filho dessa pessoa seria uma pessoa mestiça, cujos caracteres brancos teriam uma preponderância em face dos negros. E aí essa pessoa futuramente teria um relacionamento e assim por diante, nós criaríamos uma bola de neve cujo resultado final seriam pessoas quase que integralmente brancas e assim por diante. Então vejam o quão problemático esse discurso é, seja se nós imaginarmos a época quando as raças eram divididas de forma que pessoas negras sofriam uma perseguição muito grande, seja nós transportarmos para os dias atuais. Então, é uma perspectiva de estudo bastante desenvolvida para a época, mas, sem dúvida alguma, extremamente questionável. Então, nas teorias do Nina Rodrigues, a gente consegue perceber que ele bebia da fonte do Lombroso, afinal, como eu o denominei o Lombroso brasileiro, ele também defendia o darwinismo social de Herbert Spencer e as teorias eugênicas do Francis Galton. Comungando essas três perspectivas, Lombroso, Spencer e Galton, nós tivemos um autor que, mais uma vez, extremamente relevante para a medicina legal e para o estudo da etnologia afro-brasileira, mas que divulgou, que propulsionou um discurso muito questionável em face da criminalidade brasileira. Inclusive, o Nina Rodrigues ele faz críticas muito incisivas ao nosso Código Penal da época, de 1890. Por quê? Porque ele não trazia essa distinção na aplicação da lei penal, diferenciando pelas raças que existiam no Brasil. Então, nós tínhamos um Código Penal de 1890 que era aplicado igualmente para pessoas negras, para as pessoas brancas e assim por diante. Nina Rodrigues era extremamente contrário a isso. Mas é importante frisar também que esse discurso do Nina Rodrigues ele serviu como base de fundamentação e sustentação para práticas arbitrárias da época, perseguição policial, por exemplo. Afinal, as pessoas que respondiam criminalmente, na sua grande maioria, elas eram pessoas negras, ou então indígenas, ou ao máximo mestiças, enquanto pequena parcela da população branca responderia criminalmente. Isso
a gente consegue transportar mais uma vez a ideia para os dias atuais? Sem dúvida alguma. Mas aí eu quero frisar algo que a gente vai falar lá nos vídeos posteriores sobre a criminologia crítica, que é o que? A diferença de criminalidade e criminalização. A criminalidade, ela é sim um reflexo dos crimes praticados em uma determinada sociedade, em um determinado país. Enquanto a criminalização são aquelas pessoas que efetivamente respondem ao sistema de justiça criminal, que são presas, que são processadas, julgadas, condenadas, cumprem pena. Ou seja, a criminalidade e criminalização, embora sejam termos parecidos, eles são muito diferentes. E aí são teses que a criminologia crítica vai explicar. E a gente vai ver em vídeos futuros. Então vamos lá, o Nina Rodrigues ajudou, ele foi peça fundamental no exercício arbitrário da polícia à época e na persecução do sistema penal em face de pessoas pré-determinadas. Afinal, se você integralizava algum desses grupos menos desenvolvidos e mais propensos à criminalidade, sem dúvida alguma você receberia uma perseguição policial e de toda a estrutura jurídica brasileira muito maior do que se você fosse integrante da chamada raça pura, da raça branca, daquela raça mais desenvolvida, segundo Nina Rodrigues. E com isso a gente consegue concluir que o Nina Rodrigues foi uma pessoa extremamente importante para os estudos brasileiros, para a medicina legal e para a etnologia afro-brasileira. Porém, não menos importante, a sua contribuição para a criminologia, baseado em muito das teorias lombrosianas, acabou criando uma cisão e uma perseguição policial e jurídica muito grande a determinados grupos sociais e culturais no Brasil. A defesa de que pessoas menos desenvolvidas, integrantes de grupos de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas mestiças, foi defendido por Nina Rodrigues e, embora fosse um pensamento criativo, inovador, aqui para o Brasil à época, foi refutado cientificamente, justamente pela ausência de base científica. Afinal, questionável ou não, o Lombroso ele foi estudar, ele foi aplicar aquilo que ele estava defendendo a partir de uma análise empírica, enquanto Nina Rodrigues ele se baseava exclusivamente em teses eugênicas, em teses preconceituosas. E aí está a grande diferença. Porém, ambos os autores foram extremamente importantes e são extremamente importantes até hoje para que nós possamos compreender toda a complexidade da criminologia e como isso se desenvolveu e é até defendido hoje. Mas, de fato, não podemos esquecer da contextualização histórica daquele momento vivido por Nina Rodrigues, a abolição da escravatura, um momento de tensão racial no Brasil muito grande. E, naturalmente, pensamentos e defesas de teses a partir de perspectivas preconceituosas naturalmente seriam divulgados. O problema é quando esses pensamentos preconceituosos e extremamente injustificados permanecem vigendo até hoje. E com isso a gente encerra mais um vídeo da nossa série sobre criminologia. Se você gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é, ativa o sininho para receber as notificações. A partir de agora a gente está voltando aí com o canal com a corda toda. Espero ter contribuído, espero que o vídeo tenha sido interessante. E lembrando que as referências de livros do Nina Rodrigues, de livros de criminologia, as referências utilizadas para esse vídeo estão na descrição, conjuntamente com o link caso você queira adquirir as respectivas obras. O link para a aquisição do meu livro também está nas referências e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço e até mais.